Olá, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje, dia 2 de setembro, vamos iniciar sobre os níveis de adoecimento na medicina chinesa. Vamos aguardar um pouquinho. Só mais um pouquinho e a gente já vai começar. A conexão tá um pouco instável aqui, gente. Tenha um pouquinho de paciência. Um pouco instável. Olá, boa noite. Então, só um minutinho. Danilo, deixa a porta fechada, por favor. Bom, então hoje nosso tema é os níveis de adoecimento na medicina chinesa e como isso pode ser tão importante para a gente poder entender algumas questões que nós sentimos, tanto físicas como emocionais, enfim. Bom, a medicina chinesa ela tem uma forma de acompanhar e de perceber alguns padrões, tanto de deficiência quanto de excesso, onde a gente percebe por alguns sinais que podem ser na língua, né? Então, uma coisa que sempre a gente faz é o exame da língua. A gente pode examinar o pulso, tá? Então, a gente vai aqui sentir o pulso da pessoa e não é a forma comum que a gente está acostumado, tá? Com essa medicina aqui tradicional, vamos dizer assim, que a gente coloca e conta a frequência cardíaca, né? A gente põe os dedos aqui no pulso e a gente conta quantos batimentos tem por minuto. Não é isso. A medicina chinesa, a gente tem nessa posição 3 órgãos na mão direita, corresponde, 3 órgãos na mão direita e 3 órgãos na mão esquerda. Então, quando eu coloco os 3 dedos, virar assim, para ficar mais fácil. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, vamos lá. Quando eu coloco os 3 dedos nesse formato, com esse dedo anelar, eu tô sentindo um órgão, com o do meio é a expressão de outro órgão, e esse aqui é a expressão de outro órgão. E essa é uma das técnicas mais difíceis da gente conseguir fazer um diagnóstico, através da medicina chinesa. Do outro lado, a mesma coisa, e são outros 3 órgãos. Então, cada dedo, a gente tem que ter ali uma percepção, uma calma. Então, quem já passou por algum especialista em acupuntura, ela pediu para examinar os pulsos, pode ter percebido que a pessoa ficou ali um tempo parada, sentindo. Eu gosto até de fechar o olho assim para eu poder ter uma percepção melhor, sentir cada batida, né? Cada forma, cada jeito que o coração passa
o coração, desculpa, o sangue passa por ali, é a expressão desses órgãos. E para nós, aqui pensando na medicina, né, na outra medicina, a medicina tradicional, que não é a chinesa, a gente não usa isso para diagnóstico de órgão nenhum, né? Apenas o coração para a gente saber como está a frequência cardíaca. Tem pulso, não tem pulso, o pulso está fraco, tá com arritmia. Mas é isso, tá batendo muito rápido, tá batendo devagar. E pronto, né? Então não consegue ver como que tá o fígado, como que tá o pulmão, como que tá o estômago, o baço, rim, enfim, porque não tem esse conhecimento, né? Não estudou dessa forma. A língua é a mesma coisa. Através da língua, nós temos a expressão também dos 5 órgãos principais e os seus órgãos que são correspondentes, que são os escudos, que protegem esses órgãos principais. Então, por exemplo, a ponta da língua, ela vai expressar sobre o coração. As laterais, fígado, vesícula. O centro, bem no centro da língua, é a respeito do baço, do pâncreas, do estômago. Lá no fundo, está relacionado aos rins e aos intestinos. Então, a gente olha a língua com esse outro olhar, buscando alguma alteração, que talvez para você seja insignificante, para nós possa dizer algo. Então, a gente gosta de olhar embaixo da língua também. Pede para pôr a língua no céu da boca para a gente olhar como estão os vasos, né, embaixo da língua, porque tudo isso corresponde a alguma coisa. Então, é nesse sentido que a medicina chinesa consegue perceber que o nosso corpo ele traz muitas informações, né? E desde quando desde a época aí de mais de 5.000 anos que existe a medicina chinesa, eles não utilizavam, nem existia, né? Exames de sangue, de imagem, uma ressonância magnética, alguma coisa nesse sentido, para poder fazer um diagnóstico, para poder entender o que estava acontecendo, tá? Então, essas são uma das técnicas que a gente faz para poder encontrar algum padrão de desarmonia, que a gente costuma falar, algum desequilíbrio. Acontece o seguinte, muitas vezes o paciente tem uma queixa, um mal-estar, algo incomodando, e o que essa pessoa faz? Procura um médico porque, sei lá, tá com dor no estômago, e é uma dor que incomoda, que tá ali frequentemente, então preciso fazer uma endoscopia para ver se não é gastrite. Ouvi dizer que alguém teve câncer no estômago, existe a bactéria, né, H. pylori, então preciso fazer uma endoscopia para saber o que está acontecendo. A pessoa faz endoscopia e não tem nada, tá normal. O exame foi feito corretamente, foi feito num espaço confiável, a pessoa que estava fazendo é especialista naquilo também, então não tem o porquê ser um resultado. Deixa eu ver, gente, vocês estão me ouvindo bem? Se estiver me ouvindo bem, dê um sinal aí. Um coraçãozinho pode ser, que é mais rápido. Só pra eu saber, porque acho que tá travando aqui a internet, não sei. Certo. Bom, vou seguindo. Então, o que a gente percebe? Tem essa dor no estômago e tá tudo ok, né? O exame não deu nada. E aí a pessoa fica pensando, e agora, né? O médico pode até falar, olha, pode ser uma gastrite nervosa, essa dor piora no momento em que você tá mais nervoso. Aí, obrigada. Essa dor piora quando você tá vivendo algum estresse?
ou pior, até com alimentação, né? Tomou café demais, comeu fritura, às vezes um alimento que é um pouco mais pesado, banana, por exemplo, pesa lá no estômago e dói, pão, fermento, enfim. E aí fica com esse diagnóstico, né? É uma dor no estômago, que pode ser uma gastrite nervosa, porque aparece quando a pessoa fica nervosa, ou pode ser apenas uma dor no estômago, mas que não tem significado médico nenhum. Ok. Você pode se conformar com esse diagnóstico, ou você pode querer procurar mais coisas, né? Não tô bem, não tá legal, tá me incomodando com frequência, então preciso ver o que tá acontecendo. Quando você vê através do olhar da medicina chinesa, o que a gente percebe? Que existem algumas alterações que não são detectáveis em exames, mas que para a medicina chinesa a gente consegue visualizar. E se a gente consegue perceber que tem uma alteração, a gente consegue tratar, certo? Então, o que essa outra medicina falou que não tem gastrite, ou que é só uma gastrite nervosa, que a endoscopia tá ótima, não tem problema, para nós pode ser o quê? Calor no estômago, fogo no estômago, energia, excesso de energia do fígado maltratando o estômago, é possível, tá? Deficiência hereditária, de energia, deficiência energética mesmo do próprio estômago, tá? E ele sozinho ali tá provocando essa dor, esse mal-estar. Então, para a medicina chinesa, nós temos 3 níveis de adoecimento. O primeiro nível é um nível energético. Então, o que está em desequilíbrio é a energia, tá? É a energia que está aqui desequilibrada. E aí, o que a gente faz? A gente volta a equilibrar essa energia, tá? Por quê? Como que eu posso explicar? Já que o nosso diagnóstico é muito relacionado ao corpo, ao sintoma que você tem, que te incomoda, a sua língua, ao seu pulso, então tudo corresponde a algum padrão. Tanto que a gente fala que até uns 7 anos, 10 anos de idade, a língua tá ótima e maravilhosa. A partir daí já começa a alterar. É criança? É criança. Tem doença? Não, não tem doença. Mas vive numa agitação ou vive num ambiente estressante, então a criança tá ali vivenciando aquilo também. E isso já vai causando manifestações. Ah, uma criança que mija na cama. Tem algum problema? Não tem. Tá vivendo alguma situação diretamente relacionada? Não. Ah, ou sim. Tem muita briga em casa. Ela tem muito medo. Familiar que chega embriagado em casa. Enfim, a criança faz xixi na cama. Não precisa, talvez até certa idade, tratar isso ou vai ser levado com um psicólogo. Ok, tá ótimo. Mas para nós, da medicina chinesa, ela tá perdendo a energia do rim ali, ela tá com uma energia do rim mais fraca. Por quê? O rim, a emoção qual é? É medo, é insegurança. E aí o rim tá sendo lesado por esse medo que a criança tem, que ele não consegue controlar os canais da bexiga, a uretra, até o canal, às vezes, do ânus, né? Às vezes tem criança que faz cocô na roupa, com uma idade já bem avançada, tá? Então, isso tudo tá relacionado ao rim e isso tudo tá relacionado a esse medo. A gente pode fazer esse acompanhamento e tratamento com psicólogo e vai ajudar muito, né? Pela questão do medo. Mas aí a gente precisa dar uma aumentada na energia que já foi gasta, que já se perdeu nesse processo. Então, energeticamente, a criança tem uma alteração da energia do rim.
Ela vai fazer um exame de rim no sangue, ureia, creatinina. Ela vai fazer um ultrassom do rim, ela pode fazer uma tomografia, pode fazer uma ressonância, ela pode fazer uma arteriografia renal e ela não tem nada no rim. O rim dela é perfeito. Mas é a energia do rim que tá ali exaurida, que tá mais baixinha, que foi gasta, tá? Então, por isso a gente fala desse nível de adoecimento energético. Depois do energético, passa para o segundo nível, é o funcional. O nível funcional é aquele momento em que a pessoa tem aquela dor do estômago, tem aquele incômodo, tá queimando, tá doendo, ela faz a endoscopia e apareceu uma gastrite, apareceu uma bactéria. Não é uma úlcera, não é aquela gastrite grave, não é uma esofagite com risco de virar um câncer, nada disso. É uma inflamação da mucosa, né, gástrica, tá inflamado o estômago e tem essa alteração. Vai fazer o tratamento com a medicina convencional? Vai fazer. Pode fazer com acupuntura? Com medicina chinesa? Com ervas chinesas? Pode fazer também. Vai ajudar bastante? Vai. Porque desse período em que a pessoa teve uma alteração energética, até chegar no funcional, leva aproximadamente 8 anos. Então, nós temos os 3 níveis: energético, funcional e o orgânico. Do energético para o funcional, são 8 anos. Do funcional para o orgânico, mais 8 anos. E às vezes, para chegar do zero, do normal, até o funcional, até o energético, desculpa, até o primeiro nível, do zero ao primeiro nível, pode levar também 8 anos. Então, se a gente não tem nada, é maravilhoso, lindo, plena, e de repente começa a viver uma situação, pode ser alimentar, pode ser uma questão social, ambiental, moro num lugar de ruídos intensos, trabalho num lugar péssimo que eu não gosto, estou vivendo uma situação péssima, poluição, me alimento mal, não faço atividade física, qualquer situação. Emocional super desequilibrado. Ops. Deixa eu só acender aqui que apagou. Um emocional super desequilibrado. E se mantém isso na minha vida por 8 anos, eu vou adoecer nesse nível. Se, vamos supor, que eu tinha uma gastrite nervosa e era por conta de um casamento, que não tá legal. Só que eu vou levando esse casamento aí, empurrando com a barriga, vamos dizer assim. Mais 8 anos, o que apareceu? Gastrite. Aí, de repente não, né? Eu continuo levando esse casamento, empurrando com a barriga, desse jeito, porque não tá bom, porque não tá legal. Ou no sentido em que eu mesma, né, não aceito algumas situações, não sei lidar com isso, não sei modificar algumas coisas emocionais. Mais 8 anos, orgânico. A medicina chinesa, ela trabalha muito, muito bem com o nível de adoecimento energético e o funcional. O energético, praticamente a gente consegue fazer uma melhora completa, né? Porque a gente está entendendo ali para onde está indo essa energia, ou que tipo de energia que está faltando, e aí a gente vai tonificar, a gente vai sedar, a gente vai fazer com que seja produzida mais energia, ou se tiver um excesso a gente vai retirar, e a gente consegue trabalhar super bem. Por isso tem situações que a pessoa chega no consultório ou faz uma aurículo, tá com uma dor de cabeça, tá com uma dor no ciático. A gente põe uns pontinhos na orelha e a dor desaparece. Acabou, melhorou, zerou, zero. Porque não é uma alteração mais grave, mais intensa,
não aprofundou as camadas de adoecimento, entendem? Não sei se vocês estão conseguindo entender, eu tô tentando falar de um jeito que fique bem claro. E aí a gente consegue resolver bem rapidinho. Agora a pessoa já tem uma hérnia de disco, tem aquela dor no ciático bem inflamada, já de longa data, tá na espera de cirurgia. A gente coloca, a dor alivia, melhora, diminui 40%, 50%, tem dias que diminui 60%, tem dia que não melhora nada, porque as camadas de adoecimento já foram aprofundando. E ela tá lá no nível orgânico. O nível orgânico é quando já tem uma alteração, que a gente faz o exame, detecta aquilo, e aí a gente olha e fala, olha, assim, o tratamento aqui é cirúrgico. Por exemplo, rompeu o ligamento. Rompeu o ligamento um jogador de futebol. Geralmente isso acontece quando ele já tá há alguns anos jogando, né? E aí rompe, ele precisa de uma cirurgia para reconstruir. Ele pode fazer acupuntura? Pode. Vai ajudar na dor, vai ajudar na recuperação, mas a acupuntura sozinha não vai reconstruir esse ligamento. Tem uma hérnia de disco, uma protrusão, tá bem importante, muita dor, tá ficando travado, precisa de cirurgia. Ok, a acupuntura vai ajudar? Vai ajudar. Mas a pessoa vai continuar precisando da cirurgia, por exemplo. Desde que isso seja o nível orgânico, tá? Então, o nosso corpo fala. Qualquer sintoma que a gente sentir, qualquer sinal que a gente sentir, que a gente perceba que é algo que não tá meio esquisito, tá meio estranho. Nossa, eu tô com uma dorzinha de cabeça aqui todos os dias. Será minha visão? Faço o exame e nada. Será meu estômago, meu processo digestivo não tá legal? Vou olhar minha alimentação. Ah, nada. Tô tendo essa dorzinha aqui, nessa região. Não sei o que é, o que pode ser e tal. Tô preocupada com alguma coisa? Ai, tô preocupada porque esse mês as contas não vão dar, não vou conseguir pagar minhas contas, o dinheiro tal. Achou a causa da dor. Então é isso, tá? É nesse sentido que ocorrem os níveis de adoecimento. E aí você pode se perguntar, tá? Mas de uma criança com uma doença supostamente orgânica, uma coisa mais grave, uma apendicite numa criança, que aí precisa operar e tirar a apendicite, não adianta a gente querer fazer acupuntura para isso, pelo amor de Deus, né? Mas tem uma questão genética, né? Ela não precisa, a gente não gera doenças só 16 anos depois, 24 anos depois, não é? Tem jovens aí de 20 anos com hipertensão arterial, que é uma doença que é crônica, que a gente consegue controlar? Consegue. Mas que a qualquer bobeada isso pode subir de novo, né? Então, não quer dizer que não tenha cura. Quero dizer que a gente está já suscetível, né? Na hipertensão, por exemplo. A hipertensão arterial é algo que é como se o seu organismo estivesse trabalhando sob uma pressão mais forte. Então imagina quando você tá ali trabalhando com alguém te olhando o tempo todo para ver se você tá fazendo certo ou não. É mais ou menos isso. Nosso corpo tá trabalhando sobre uma pressão. E aí a qualquer gatilho, qualquer situaçãozinha, a pressão já sobe. Qualquer susto, qualquer ansiedade, qualquer situação, a pressão pode subir. Então é nesse sentido. Tem a questão hereditária, que aí a gente não consegue nem modificar, né? É a carga genética, a gente trouxe, enfim. E sempre, na minha opinião, vão existir coisas que acabam sendo inexplicáveis, né? Que a gente não consegue ir a fundo. Porque nós temos, né? Nós somos seres com uma complexidade muito, muito grande, né? E estamos compostos, sim, pela emoção, pelo físico, pelo mental. Somos influenciados pelo ambiente, o social e o espiritual, né? Então,
A espiritualidade que cada um carrega em si também faz parte de todo esse processo, tanto de adoecimento como de cura. Então tem coisas que a gente nunca vai conseguir, né? Eu não vou conseguir explicar sobre você, você não vai conseguir explicar sobre mim, mas a gente sente quando a gente tem essa espiritualidade aí mais desenvolvida, independente de religião, tá? Falando mesmo dessa questão espiritual, de que não somos só carne, osso, matéria e acabou. É nesse sentido que eu tô falando da espiritualidade. Então, através desses 3 níveis de adoecimento, é que eu vou falar com vocês na jornada de equilíbrio da saúde emocional. Por quê? Porque eu vou te mostrar e vou te explicar sinais, sintomas, que você vai perceber que alguma coisa não tá legal e que você vai ter algumas ferramentas para modificar, tá? Porque assim, não é só também a acupuntura que resolve tudo. Uma prescrição de um acupunturista, ele não usa receita, ele usa agulha, ok. Mas ele tem uma prescrição sim. Atividade física leve a moderada, tantas vezes por semana. Práticas de respiração, meditação, mudanças nos hábitos alimentares. Quais os alimentos você vai precisar tirar para melhorar essa ansiedade? Quais os alimentos você vai precisar incluir para melhorar a sua energia do rim? Então, tem coisas que vocês vão fazendo por si só, mas que é isso que eu quero trazer para que vocês aprendam e possam ir, vamos dizer que se virando sozinhos, né? Se autoconhecendo através desse olhar dessa medicina, que é tão, assim, de um conhecimento muito importante, né? Muito grande, de uma observação do ser humano e a natureza, né? Uma correlação, assim, tão importante que faz com que nós percebamos a nossa complexidade e também a nossa capacidade autocurativa, vamos dizer assim, que nós temos ferramentas, ou pelo menos podemos encontrar ferramentas para nós mesmos e seguindo aí uma jornada mais tranquila. Então, não quer dizer que através dessa jornada que eu estou preparando para vocês, vocês vão simplesmente nunca mais se abalar com questão emocional, tá? Se alguém está esperando isso, não tem como, né? Nós vivemos a emoção, o sentimento e devemos estar sensíveis também a tantas situações, mas tudo tem um equilíbrio. Por isso que eu falo jornada do equilíbrio. E você vai encontrar o seu equilíbrio. Porque o meu, talvez, é ser uma pessoa um pouco nervosa, irritada, estressada, porque eu acho que assim é como eu lido melhor com as situações do dia a dia. E aí eu não quero que alguém venha e me fale, olha, para de ser desse jeito, tá errado, né? Não é, você vai adoecer. Não é isso que eu vou falar. Eu vou te mostrar que dessa forma é possível apresentar tais situações daqui 8 anos e que cabe a você escolher conscientemente se você quer se manter assim ou não. Eu vou falar pra você que leite faz mal, mas é você que vai decidir se você quer parar ou não. Se o seu prazer, a sua vontade de tomar um leite é maior do que esse conhecimento que você tá tendo pra fazer você parar, é uma opinião sua, tá? Então eu volto nessa tecla da medicina centrada na pessoa. Quem tá vivendo a experiência dos sintomas é puramente você, é individual. O que você vai ter são ferramentas e conhecimento para decidir se você quer continuar assim, se você não quer. E perfeição a gente nunca vai chegar, né? A gente nunca vai ter. Ficar ileso de tudo a gente também não. Então, é mais esse conhecimento. Certo, gente?
Se vocês tiverem alguma dúvida, quer trazer alguma coisa, pode escrever. Espero que tenham entendido, tenham gostado. As lives estão ficando salvas, tá? Aqui no Instagram e também no YouTube. É uma novidade agora, porque eu consegui aí abrir um canal no YouTube. Não que tivesse tanto problema, mas tava deixando isso para um momento mais específico e agora rolou. E as lives lá ficam salvas também, ficarão salvas. E o legal do YouTube é que você pode adiantar um pouquinho o vídeo, né? Então, você clica na velocidade de reprodução, se você quer ouvir ele um pouquinho mais rápido, né? Porque, sei lá, você tá com pressa, tá com fone de ouvido e dá pra ouvir melhor, enfim. Na sua escolha, pode até colocar um pouquinho mais devagar. Você consegue ver onde você parou. Aqui pelo Instagram, às vezes até um pouquinho difícil de acompanhar vídeo, né? Gravado. Porque aí você não consegue ir tanto para frente ou voltar para trás, ele dá umas enroscadas. Mas é isso. Agradeço quem ficou comigo. Um abraço grande. Peço que convidem pessoas para que venham aqui, certo? Também, se vocês souberem de alguém que talvez possa se interessar, tá? Por esses temas, que possa lhe servir de algo. E a gente vai se falando amanhã às 9 horas. Teremos a nossa live novamente. E na verdade, talvez seja a última, tá? Amanhã. Eu vou sentir como que tá aí o feeling. Se tiver um pessoal interessado em mais temas, antes da gente iniciar a jornada de fato, antes da gente abrir as inscrições para o curso online, aí eu posso trazer mais alguns temas aqui para vocês, tá bom? Vai depender do que vocês querem e precisam nesse momento. Deixa eu só confirmar, amanhã a nossa live será como você pode se ajudar, né? Então eu tô aqui no curso, tô aprendendo algumas coisas e percebi que eu sou ansiosa, irritada e que mais? Sei lá. E tenho essa dor no estômago que eu já fiz exame e não é nada. Então, como que eu posso me ajudar? E aí eu vou dar algumas dicas, né, para vocês conhecerem, porque assim, tá, agora eu sei que eu tenho isso, e aí, o que que eu faço? Vou ter que ir lá fazer acupuntura? Vou ter que fazer isso? Talvez sim, mas talvez não, né? Então, são as partes longe da acupuntura, longe assim, que não precisarão de acupuntura, que eu vou ensinar, né? Não vai ser um curso onde eu vou estar passando receita, passando tratamento, não é isso. É uma jornada de conhecimento, né? Então, eu vou explicar as técnicas que você pode utilizar para resolver. Não resolveu, ou a gente encontrou que está no nível mais funcional, ou no nível mais orgânico, então aí o ideal é a gente ir por outras vias. E aí vocês vão sentindo isso e conhecendo isso, tá bom? Então, um autoconhecimento e aí as ferramentas para vocês viverem aí mais suave nessa montanha russa de emoções, que foi o que a gente comentou ontem também. Certo? Então, quem gostou, manda um coração aqui para eu ver. Se puderem, peço que façam um print da tela e compartilhem, tá bom? Se faz sentido para vocês e aí para as pessoas que vocês acompanham também. Me marca lá para eu ver se fizerem. E até amanhã às 9. Combinado? Tchau, gente. Boa noite.